A questão. Vamos falar a respeito da ética helenística. Como na aula passada nós ficamos devendo uma pequena explicação sobre o que Aristóteles fala a respeito da amizade, nós faremos isto agora. Aristóteles diz que a amizade é a coroação da vida virtuosa, portanto, é a coisa mais importante que caracteriza alguém que é virtuoso. Ele vai dizer ainda que ela só é possível entre pessoas prudentes, justas. Por quê? Porque a amizade, ela pressupõe justiça. Ela pressupõe a generosidade e a benevolência e também a reciprocidade de sentimentos. Coisas que não são passíveis de ocorrerem quando não existe ou não existem estas características que eu pus ainda há pouco, a prudência e a justiça, nas pessoas partícipes desta relação. Ele diz ainda que amar a si e aos amigos de uma forma generosa e desinteressada é o que há de mais necessário no viver. Agora nós passamos para a ética helenística. A ética helenística, ela será aquilo que normalmente nós também chamaremos na história de helenismo, que será a fusão da cultura grega e da cultura oriental. Basicamente é um conceito já de domínio público, e ela ocorreu essencialmente devido à ação de Alexandre o Grande, do momento em que faz um trabalho de expansão do Império Macedônico. O tempo de existência da ética helenística vai ser do século II antes de Cristo até o século III depois de Cristo. Nós teremos aqui uma característica fundamental da ética helenística, ou melhor, do Império helenístico, que corresponde exatamente a esse período. Nesse período aqui, século II a.C. a III depois de Cristo, a gente tem como característica fundamental uma decadência da filosofia grega e o advento de filosofias que, na história da filosofia, serão consideradas como não tão pungentes, não tão fortes. E a gente vai explicar um pouco melhor isso à frente, mas, de antemão, já podemos antecipar que estas filosofias não serão consideradas tão pungentes, tão fortes, porque elas serão reducionistas, trabalharão essencialmente a questão mais da ética e outras questões, como a política, a lógica, a metafísica, não serão tão trabalhadas, mas apenas, basicamente, teremos uma postura que vai tentar dar às pessoas conselhos de como viver para serem felizes. Essa é a grande questão que estará por trás de cada uma das filosofias que aparecerão aí. Vamos a essa primeira filosofia, que é a chamada filosofia do epicurismo. É o seguinte, aqui a gente tem logo um pequeno problema, porque o epicurismo também é conhecido como hedonismo. Mas essa compreensão, ela é forçada. Vamos tentar fornecer uma compreensão um pouco mais próxima daquilo que era, de fato, o epicurismo do filósofo Epicuro, ou Epícoro para alguns. É o seguinte, na filosofia epicurista, o sumo bem será o prazer. É aí que está a fonte das críticas que o epicurismo recebe. O sumo bem é o prazer. Quer dizer, a vida só vale a pena ser vivida quando ela é cheia de prazeres. Daí, as pessoas deverem viver sempre buscando o prazer e sempre fugindo daquilo que causa o oposto do prazer, que é a dor. Epicuro desprezava os prazeres ligados aos anseios por riqueza. Então, não buscar isso. Não
ter anseios por riqueza, não ter anseios por fama, por poder, e nem por nada que seja movido pela sensualidade desregrada. Aqui a gente pode colocar as práticas sexuais. Os deuses, vai dizer o Epicuro, eles são felizes exatamente porque neles este ideal de felicidade se realiza. E qual é o ideal? Não se apegar a essas coisas. Riquezas, poder, fama, etc. Os deuses são serenos. Eles não são desregrados. Eis, portanto, a receita da felicidade em Epicuro. Vamos chegar à principal característica que faz alguém ser realizado, que é a imperturbabilidade. Não se deixar perturbar por nada. Só que aqui no epicurismo a gente vai entender essa imperturbabilidade como meta-humana. Significa o quê? Que não é possível para os humanos. É uma coisa além das forças dos humanos. A sabedoria humana, a sabedoria normal, ela deve ser uma coisa mais prática. E aqui se fará uma distinção dos prazeres que provocam dor ou perturbação. O prazer supremo é o quê? Viver uma vida sem dor do corpo. Isso é o que se chama de aponia. Também não se deve ter dor na alma. Isto é o que se chama de ataraxia. Então, sem dor no corpo, sem dor na alma. Não viver uma situação de aponia, ausência de dor no corpo, uma situação de ataraxia, ausência de dor na alma. Quem consegue isso é feliz. Deve-se desprezar os prazeres que não são naturais. Aqui entra um dado importante. Não se deve fugir de todos os prazeres. Existem prazeres que são naturais e existem prazeres que não são naturais. Se deve fugir dos prazeres que não são naturais. Os que são naturais, pode-se assumi-los tranquilamente. Deve-se desprezar, portanto, esses prazeres não naturais. E se você quer um exemplo de prazer natural, o conhecimento, por exemplo, é um prazer natural. Você não precisa fugir desse. O Epicuro lamenta que a maioria das pessoas tem medo da morte. Ele vai dizer que a morte não significa nada, porque quem morreu não volta para dizer, e quem não morreu ainda não experimentou, não sabe. Então, como é que você vai lidar com uma coisa desse tipo? Algo que você não tem como saber nada a respeito dela. A melhor coisa a se fazer é simplesmente viver a vida. Deixa a morte para o momento em que ela chegar. Você não deve ter essas preocupações voltadas para uma coisa, digamos assim, impossível de ser resolvida do ponto de vista teórico. Um dado importante na teoria epicurista é que eles vão conceber a alma como sendo de natureza material. Essa é uma coisa bem diferente de todos os outros filósofos, que concebem a alma como sendo espiritual. Para eles, a alma é matéria, e sendo matéria, quando a gente morre, ela também morre, desaparece. Chegamos ao estoicismo. A figura mais emblemática desse grupo, desta escola filosófica, é o Zenão de Cício. Está aí o tempo de vida dele, é de 334 até 262 a.C. Ele é o principal representante do estoicismo, e aqui a gente vai apontar algumas semelhanças do estoicismo com o epicurismo, mas também algumas contraposições. O que é semelhante entre os dois? É que ambos defendem o materialismo, ambos negam a transcendência divina e ambos mostram uma concepção da filosofia como a arte de viver. Os dois acreditam nisso. Agora, para o estoicismo, essa arte, você tem que viver de que modo? Ele vai apontar um jeito. Para o epicurismo, vai apontar outro jeito, que são frontais. Contrapunham-se epicurismo e estoicismo no seguinte: o desprezo a qualquer tipo de prazer tido como fonte de males. Quem tem isso? O estoicismo. O epicurismo
não desprezará todos os tipos de prazer. Os prazeres naturais não precisam ser desprezados, só os antinaturais. Para alcançar a serenidade, que é a ataraxia, é preciso que se elimine as paixões e não apenas se modere-as. Não se deve buscar apenas o domínio das paixões, mas a eliminação mesma delas. É isso que o estoicismo vai dizer. A melhor maneira que a gente tem para conservar o ser da gente de uma maneira harmônica com a gente mesmo e assim galgarmos a felicidade é aceitar serenamente o destino. Não lutar contra o destino. Só que aqui um conceito de destino é um pouquinho diferente do que normalmente a gente acredita. Ele tem mais a ver com aquilo que a natureza nos propende para sermos. Então, assim, se eu sou de natureza X, eu trarei uma série de propensões dentro daquela minha natureza e eu não devo fugir dessas propensões. Devo assumir isso. O Zenão de Cício está aí, uma obra que mostra a figura dele, o tempo de vida dele, eu acabei de falar. E aqui a gente tem a figura do Epicuro, figura importantíssima do epicurismo. E agora vamos passar para tentar entender o cinismo, mais uma escola desse período helenístico. Hoje a gente sabe que chamar alguém de cínico é xingar, porque cinismo hoje tem um sentido pejorativo. Significaria alguém sem escrúpulo, uma pessoa sarcástica, sem pudor. O Antístenes, que é o principal representante do cinismo, e aqui a gente está falando do cinismo filosófico, é importante ter isso em mente, porque o cinismo filosófico é apenas uma postura de alguém que tem uma determinada ideia da vida. Ideia esta, principalmente, voltada para a questão da ética. O que fazer para ser feliz? O epicurista vai dizer, faça isso. O estoico vai dizer, faça aquilo. E o cínico vai dizer, faça aquilo outro. Então, aqui, cinismo é apenas uma postura diante dessa pergunta. Como fazer para ser feliz? Não é aquilo, repito, que normalmente nós chamamos de cínico. O grande discípulo de Antístenes é o Diógenes. Temos aqui uma explicação rápida da palavra cinismo, porque esse nome, e a maioria dos estudiosos, prende o significado desta palavra ao lugar onde eles faziam as reuniões deles, que era num ginásio, num pórtico de um ginásio. E esse lugar, em grego, é chamado de Kinosargos, que significa o cão ágil. Esse é um sentido, porque eles faziam nesse lugar, no Kinos, aí passou a chamar de Sinos, Sinikos. Mas também pode ter outro sentido, que é a questão de que o significado de Kinosargos, que é cão ágil, indique também o jeito de viver que os cínicos queriam ter. Tipo, viver como um cão, como um cachorro, sem preocupação com o futuro. Vivo hoje ou agora do jeito que dá, o que tem aqui é o que eu estou vivendo, o que está na frente não me interessa, quando chegar eu lido, o que me interessa é o agora. Estou com fome, preciso comer agora. Pois bem, eles desejavam viver de forma simples, eu já falei, portanto, que eles queriam ter um estilo de vida parecido com o de um cão, e também sem pudores, tipo, tudo aquilo que é natural, a gente pode fazer em público. Isso vocês podem imaginar, deu vontade, faz qualquer coisa em público, se é natural, né? Por exemplo, as necessidades fisiológicas, etc. Eles tinham um desprezo enorme pelas riquezas, pelas honras e pelas convenções, as coisas dos humanos. Eles consideravam tudo isso futilidades. Na Bíblia tem uma passagem que vai muito ao encontro disso aí. É muito dentro desta mesma linha de pensamento, que é a passagem que diz assim, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Então, para eles, as coisas humanas, as convenções, as instituições, são coisas que apenas expressam o quanto os seres humanos
são fúteis. Diógenes vivia um túnel de vinho e alimentava-se do que recebia das pessoas. Vocês querem uma imagem do Diógenes? Pense um pouco no Chaves, que tinha um barril como casa. O Diógenes também vivia em um barril, segundo se fala, não se sabe até que ponto isso é real ou é apenas legendário, é mais lenda ou é invenção. Mas o fato é que os livros de história tratam dessa questão desse modo. Seja como for, todas as narrativas a respeito dele mostram uma pessoa extremamente desapegada das coisas. E o ponto mais, digamos, saliente da vida do Diógenes está ligado àquele momento em que ele se encontra com o imperador, e o imperador, segundo se diz, fala para ele que qualquer coisa que ele queira, ele dá. O que ele pedir, ele dá. E ele disse, eu só quero uma coisa de você. Saia da minha frente, que você está atrapalhando que eu veja o sol. Essa história é famosa quando se fala de Diógenes. Então, por aí já dá para ter uma noção de como era a vida dessa figura ímpar, que representa tão bem o que nós chamamos de cinismo. Fica muito tranquilo, então, que o cinismo é essa postura desapegada, apegada apenas ao viver o agora do jeito que está. O sol saiu, eu quero ver, não fique na minha frente, aí a coisa mais importante agora para mim é curtir esse sol que aparece. Chegou a chuva, é isso que tenho agora, é isso que eu preciso viver. Nada de futuros planos, de querer se projetar, etc, etc. Bom, acho que por hoje dá para termos uma ideia bem interessante sobre estas posturas que nós chamamos de escolas filosóficas que caracterizam tão bem o período helenístico. Então, até a próxima aula.